Olá, bem-vinda ao nosso programa semanal Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles e vamos continuar aí a falar sobre os principais caminhos mercadológicos. Vamos sempre trazer aí situações inéditas ou pelo menos que estão em evidência na mídia. O tema de hoje será a gestão ambiental e turismo. Muito se fala sobre esse assunto e as pessoas muitas vezes acabam confundindo uma coisa com outra, se é importante, não é, se a gestão ambiental acaba se prejudicando o turismo, acaba beneficiando. Hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas. E para isso, eu tenho ao meu lado aqui o professor Felipe Luiz. Professor Felipe, muito obrigado pela participação. Bacana ter você presente aqui hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre a questão da gestão ambiental e o turismo, ok? O professor Felipe Luiz, ele é biólogo, ele é especialista em gestão ambiental, mestrando em turismo e hotelaria e atua intensamente na área do turismo da pesca. Nós vamos falar, inclusive, sobre um projeto específico que ele tem sobre o turismo na pesca, que é bem interessante. Professor, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a questão da gestão ambiental, como que ela acaba influenciando o turismo do Brasil, como está esse mercado. Ele acaba, muitas vezes, as pessoas percebem que quando se fala em gestão ambiental, são preocupações em relação à legislação que acabam muitas vezes atrapalhando o turismo. Como que está esse mercado no Brasil hoje? Bom, primeiramente, obrigado, Aquiles. É uma preocupação mesmo, e uma preocupação, não na verdade uma preocupação quanto a atrapalhar o turismo ou não, né? O turismo hoje no Brasil, e principalmente nos países de terceiro mundo, é o que está fazendo diferencial no meio econômico. E a gestão ambiental, na verdade, ela vem para somar as questões do turismo. Como as novas tecnologias que são utilizadas dentro de uma empresa, a gente traz para o turismo, né? Reaproveitamento da água da chuva, todo esse quesito de tecnologias limpas, como aquecimento da luz solar. Então, os empreendimentos, as estruturas empreendedoras, hotéis, pousadas, lodges, elas estão utilizando a gestão ambiental por conta dessas ferramentas. Então, adequar o empreendimento do turismo, e daí não a atividade, com os quesitos da gestão ambiental, né? A ISO já forneceu para nós uma normativa específica para o turismo, né? Que a gente consegue com que os hotéis se certifiquem ambientalmente, isso é bem importante. Então, a gestão ambiental vem como uma ferramenta para auxiliar o turismo nessa questão ambiental. Por quê? Porque o turismo ele utiliza o meio ambiente como matéria-prima motriz, né? Se eu falo de ecoturismo, né, eu vou levar o cliente para uma cachoeira ou uma praia, então a gente está utilizando aquele meio ambiente como uma matéria-prima. E como que a gente trabalha para ter menos impacto possível? Capacidade de carga do local, né? O Brasil tem alguns núcleos fazendo algumas pesquisas em cima desse contexto para utilizar de uma forma mais sustentável, mas não uma sustentabilidade aplicada ao mercado. Vai trabalhar nos 3 âmbitos, ambiental, econômico e social. Mas não como uma empresa, como uma indústria faz hoje, que certifica. Hoje você não vai para a praia de Jericoacoara e você não te interessa se ela é certificada ou não, a pousada. Mas o turista já está modificando esse pensamento e ele se interessa se ela está fazendo alguma coisa com a questão ambiental, se está protegendo alguma espécie, se está reaproveitando uma água, se tem uma energia solar. E é claro que quando uma empresa, um empreendimento desse, ele vai guinar para esse lado ambiental, junto da gestão ambiental, ele ganha também. Ganha em acréscimo, 30% do seu produto, ele pode acrescentar 30% no valor final. Porque tem todos esses cuidados. Essas tecnologias limpas, elas são caras, né? Energia eólica, energia solar, é uma tecnologia que o Brasil ainda não tem isso e traz muito de fora. Então, o que esses empreendimentos fazem? Eles agregam esse valor, né? Então, o turista está pagando pelo valor ambiental também. Então, esse turista nós podemos chamar de consumidor verde. Ele já tem, é um novo perfil, um consumidor que já tem uma preocupação em relação ao meio ambiente. Então, ele vai lá para uma praia na Bahia, ele já vai... Vamos imaginar o seguinte, talvez ele não chegue, como o professor falou, preocupado se é ambientalmente correto ou não, se tem certificação da Aqua, alguma coisa nesse sentido, mas qualquer coisa que esteja fora do padrão ele vai perceber, então não pode pecar
por equívocos, ou seja, deixar de fazer e cometer erros, por exemplo, na separação do lixo, esse tipo de coisa. Então é um consumidor que já está pensando diferente. E você mencionou uma coisa que nós falamos bastante em marketing, que é agregar valor. Então quando você tem, pelo que eu entendi, quando você tem um hotel, uma rede de hotéis, uma pousada que tem uma gestão ambiental, uma preocupação com isso, ele consegue faturar com isso, porque ele agrega valor na sua diária, por exemplo. Sim. Então é uma pousada ecologicamente correta, com certificações, então passa credibilidade. É mais ou menos nesse caminho? É mais ou menos o caminho da indústria. Ele vai gastar menos e produzir mais, né? Ele gasta menos com consumo de energia elétrica, com insumos, ou enfim, e vai produzir mais. Só que ele não está produzindo, né? Ele vai oferecer com maior qualidade o serviço para o seu turista. Isso é bem importante. Então, a gestão ambiental está casando, e é claro que a gente está gatinhando, isso é muito recente. A gente tem bastante já nos Estados Unidos, no Japão, a China já vem trabalhando com isso há muito tempo, a Europa toda. Então, a gente acredita que com o Brasil aqui ainda vai levar alguns anos para que os empreendimentos se concentrem. E é um diferencial no mercado, né? Eu tenho, você não tem, a gente opera numa mesma praia. Então, o turista tem uma sensibilidade ecológica e já guina para onde ele causa menos impacto, porque na consciência dele, mesmo ele não fazendo nada... Ele está sendo bacana. Ele está sendo, estou sendo bacana, estou fazendo a minha parte. Exatamente. Né? Estou pagando a mais, mas estou fazendo a minha parte. É como, para você que está assistindo agora, e inclusive eu ressalto que todas as entrevistas estão disponíveis no www.tendenciaemercado.com.br, vai aparecer embaixo da sua tela, eu sempre ressalto isso. Durante a entrevista toda ele aparece também o site para que você possa acessar. E também lembrar que nós estamos nas redes sociais, você pode falar diretamente com a organização desse programa no @AquilesJúnior, que também aparece constantemente para você aí no decorrer da entrevista. Esse novo consumidor, esse consumidor que tem uma preocupação, um pensamento já definido anteriormente, você começa a fazer uma analogia como você se sente, por exemplo. Quando você percebe, muitas vezes, um próprio lixo jogado de maneira equivocada ou qualquer equívoco cometido pela empresa que você trabalha em relação ao meio ambiente, você acaba se sentindo bem ou mal em relação a isso. Se ela faz uma coisa bacana, se tem uma atitude legal, você se sente bem, né? Claro. Então, esse sentimento de eu faço parte de uma organização que faz o bem. É fazer o bem mesmo, é uma tendência, né? O programa é sobre tendência e não podemos deixar de falar disso. Mas é interessante também você perceber que você, os consumidores, nós muitas vezes não temos tempo de nos preocupar como deveríamos com a gestão ambiental. Sim. E você paga para que alguém tenha essa preocupação por você. Sim, seria mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E isso que você está falando é bacana sobre o cuidado que daí a empresa tem que ter muito mais do que uma indústria. Porque a indústria está preocupada com o seu processo produtivo. Então, os funcionários estão acostumados. Mais um hotel, ele recebe gente do mundo inteiro, se for um hotel de chancela internacional, né, um destino onde venha muita gente de fora. Então, o cuidado, principalmente com jogar o lixo erroneamente, já causa uma má impressão. Porque você está falando que você é ambientalmente correto. Exatamente. Então, impreterivelmente, causa uma má impressão. Então, o retorno disso, esse retorno negativo, ele vem muito mais rápido, né? Ele vem com um recado na recepção, com um aviso ao gerente. Então, essa comunicação já é muito rápida. E pode gerar um prejuízo na imagem, com certeza. Né? Ontem mesmo eu escutava uma entrevista na rádio, né, falando sobre o que fazer, a logística reversa, em relação aos cavaletes das eleições. Então, a maioria das pessoas que participavam via Twitter, na rádio, estavam no trânsito escutando, o pessoal que participa via Twitter, via WhatsApp, mensagem, e eles vão dando o retorno ali na rádio. E o assunto era o que fazer com os cavaletes, com aquele material de campanha, depois que terminar a campanha. Eu diria para você que, pelo que o locutor ali mencionava das reclamações, 90% era preocupação ambiental. Realmente, para onde vai isso aí agora? Vai virar um lixão? Como que vai ser resgatado? Daí falaram sobre ONGs que estão utilizando para fazer carrinho casinha de cachorro, esse tipo de coisa, brinquedos, assim por diante. Então, você percebia que a conversa já era com base na gestão ambiental, entendeu? A preocupação não é você pensar assim, poxa, mas quem está assistindo esse programa agora são estudantes, universitários, tem um grau de informação mais elevado. Mas você percebe que as pessoas que não estão nesse meio já começam a ter essa preocupação. Então, é sempre a questão o que fazer com o lixo, esse tipo de coisa. Então, é fundamental você lembrar que as pessoas acabam pagando por isso. Então, eu vou para um hotel que tem esse
essa preocupação. Eu, teoricamente, livro a minha, né? Eu não preciso fazer muita coisa, eu não tenho tempo, porque eu quero aproveitar o hotel. Eu estou fiscalizando automaticamente o que o hotel está fazendo e estou pagando por isso. Você sente uma satisfação até nesse sentido. Você faz parte do sistema do bem. Professor, nessa linha, eu mencionei agora há pouco que muitas pessoas que estão assistindo esse programa agora, vai para a internet, vai para vários canais, o pessoal acaba postando aí nos sites, vai divulgando para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. A pessoa que está assistindo agora e quiser fazer um curso de gestão ambiental, uma especialização, qual que é o caminho, né, para a pessoa se tornar um Felipe Luiz, uma referência aí no mercado? Ok, isso é bem importante. Dentro da Uninter, né, a gente tem o curso de pós-graduação em gestão ambiental, qual eu coordeno aí. E nesse curso a gente oferece as disciplinas, e eu chamo elas sempre de ferramentas, porque dentro da gestão todas as disciplinas são ferramentas que mais tarde você, como gestor, vai utilizar dentro da empresa, da indústria, do hotel, seja onde você está inserido no mercado de trabalho. O meio ambiente, constantes transformações, as legislações brasileiras nem tanto, né? Mas as tendências do mercado que chamam a atenção para nós, né? Hoje é um diferencial muito grande, a gente ouve muito falar em sustentabilidade, né? Por conta da condição do planeta, aquecimento global, desmatamento, então tudo isso influencia nas empresas e as empresas precisam tomar partido para isso. Então hoje, no Brasil, a maioria das grandes empresas, e aí a gente pode até tirar as multinacionais, né? De pequeno e médio porte, todas elas estão contratando um gestor ambiental para tratar de questões simples como a separação do lixo, ou se eu utilizo um copinho descartável, se eu utilizo uma caneca de porcelana, desde processos mais complexos. Então, um curso de gestão ambiental e o nosso curso oferece essas ferramentas para que esse gestor consiga depois exercer sua profissão dentro de um caminho ético, porque a gestão ambiental requer isso muito, né? Tratar com a questão ambiental. Então, qualquer profissional de qualquer área pode vir a ser um gestor ambiental, né? Diferente e há uma pergunta constante, eu posso assinar laudos ambientais? Não, você, gestor, não assina laudos, né? Se você precisar, você contrata um biólogo, um engenheiro florestal, um engenheiro químico para assinar esses laudos. Você faz a gestão, você está ali para fazer o comando. Então, esse nosso curso da Uninter, ele te dá esse aporte, porque os professores do diferencial do nosso curso é que todos são atuantes no mercado de trabalho. Então, todos já passaram ou estão em grandes empresas e lecionam. Então, eles têm a prática bem aguçada. Nós temos, então, no Grupo Uninter a graduação e a pós-graduação também. Isso, bem lembrado. A gente tem a graduação, CST, né, o curso tecnológico em gestão ambiental. O professor Rodrigo Silva é o coordenador desse curso. Eu ajudo ele também nesse curso. Então, o aluno pode entrar na graduação e depois se especializar com a gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, que é o nome da nossa especialização. Mas se o aluno já é um aluno graduado, ele já parte direto para a pós. É isso que eu ia te perguntar. O aluno pode ser formado em administração, engenharia, pode ser médico, ele pode ser qualquer profissional, né? Qualquer profissional. Isso não tem restrição para a nossa área, né? Porque como é uma área de gestão, então não é tanto o conhecimento técnico, né? Ok. Bom, para você que está assistindo essa entrevista, mais uma vez eu lembro, divulgue, nos ajude a manter aí esse programa no ar. Nós precisamos de visualizações, de compartilhamentos, é assim que funciona todo o processo nas redes sociais. O objetivo maior aqui é ajudar você que está meio perdidão, meio perdidona em relação à escolha de uma nova carreira. De repente você fez uma faculdade lá de publicidade, administração, medicina, odonto, qualquer tipo de curso e está pensando em fazer uma nova pós-graduação, a ideia é justamente essa. Semanalmente eu trago aqui pessoas que são referências no mercado, são profissionais de ponta, ou coordenadores de curso, professores atuantes, consultores. Temos mais variados profissionais, consultores do Sebrae já estiveram presentes conosco aqui, né? Nós tivemos entrevistas até internacionais, pessoas que são realmente destaque no mercado para, além de motivá-los, mostrar como funciona todo esse processo. Vamos então entrar agora num pequeno intervalinho e voltamos rapidinho, tá? Choptura, rapidinho, voltamos já já. Até mais. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço.
Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório. Então, na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Ninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive a minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Ninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Né? Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Voltamos então para o segundo bloco do nosso programa Tendência e Mercado. Você aí assimilou um pequeno intervalo comercial. É assim que funciona o processo. Nós mostramos as oportunidades reais que acontecem no mercado. Essa é a missão principal desse programa. Lembrando, www.tendenciaemercado.com.br, né? Nos acesse, visite, divulgue. Você vai encontrar lá os vídeos divididos por temas. Então você tem lá inteligência emocional, recrutamento e seleção, gestão ambiental, turismo, marketing olfativo, marketing rural, marketing ecológico, tem todas as áreas, marketing esportivo, todas as áreas de mercado nós estamos focando e inserindo dentro desse site, tá? Então aguardamos lá o seu acesso para que você possa encontrar ali o vídeo que de repente pode ajudá-lo a escolher a sua melhor profissão, o melhor caminho. Caso você conheça alguém, por exemplo, que esteja pensando em mudar, né, de áreas profissionais, escolha lá um vídeo que você considera que se encaixe, copie o link e passe para essa pessoa. É assim que funciona todo o processo dentro da internet, nas TVs e assim por diante nos dias atuais. Voltamos então para o professor Felipe Luiz, que atualmente, né, eu havia falado, está fazendo mestrado em turismo e hotelaria, né, vai ficar aí um tempão estudando sobre isso e vai passar um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Bom, na sua visão, de um mestrando em turismo e hotelaria, de um pesquisador intenso, acompanha suas publicações nas revistas acadêmicas, quais são as principais perspectivas para o Brasil dentro desse mercado do turismo? Qual é o caminho, quais são as tendências? Nós já sabemos os cursos que nós temos que fazer, se a gente quiser, por exemplo, entrar nesse mercado, mas quanto anda esse mercado atualmente? A vantagem do Brasil, infelizmente, ser chamado de um país de terceiro mundo, que é o que acontece conosco, é que todos os países de terceiro mundo têm um grande potencial de turismo ecológico pela sua paisagem, né? Então, a tendência do Brasil não é diferente da tendência de outros países que têm essa paisagem ecológica muito aflorada, né? Nós temos 8.000 quilômetros de costa bem aproveitada, eu não digo, mas 50% dela bem aproveitada para o turismo. Então o Brasil encaixa aí, e esse segmento do turismo ele vem crescendo exponencialmente no Brasil, né? Nós temos a Univale, onde eu estudo hoje, é a melhor universidade do Brasil do turismo. A gente tem convênio com várias outras instituições e ela faz planos de turismo para várias outras cidades.
Então a gente vem acompanhando durante as pesquisas e eu há anos já venho trabalhando com turismo, um turismo específico, que é o turismo de pesca, porque ele tem um crescimento diferenciado dos outros ecoturismos que a gente chama, né? Dentro de ecoturismo, então o turismo de pesca ele é bem diferenciado. O Brasil pode se tornar assim uma potência mundial, porque a gente tem 8 mil quilômetros de costa do Oceano Atlântico, pode ser explorado com turismo de pesca. Nós temos o maior rio do mundo, né? Nós temos a bacia amazônica, onde eu tenho a maior das espécies e a melhor espécie de pesca esportiva está na Amazônia, que é o tucunaré. Nós temos outras espécies até o sul do Brasil. Então, tem o potencial, né? Tem um grande potencial. Claro que quando eu penso em turismo de pesca, hoje eu vou falar de Estados Unidos, eu vou pensar em Japão, porque o japonês sempre gosta de pescar, né? Eu trouxe alguns dados para você entender dessa tendência que o Brasil está aí dentro do Ministério da Pesca, onde eu estou bem próximo também. A gente vem acompanhando essa evolução do turismo de pesca no Brasil. Sente que falta muita coisa ainda, né? Se eu pego os Estados Unidos, por exemplo, tem 35 milhões de praticantes de pesca, né? Desses 35 milhões, isso gera 1,2 milhões de empregos diretos e indiretos, né? E uma arrecadação de 8 bilhões de dólares. E já pega uma fatia do PIB dos Estados Unidos, que é super alto e a gente já sabe disso. Então, quando eu penso em pesca esportiva, eu ligo os Estados Unidos. E nas minhas pesquisas recentes, eu descobri que a França está quase igual aos Estados Unidos. Só que com um diferencial. Os Estados Unidos, para alcançar esses números que eu te disse, foram anos de trabalho, de intensidade, de estudos acadêmicos, de práticas, de reuniões, né? São mais de 20 anos de história do turismo da pesca, 30, 40 anos, né? Mas a França, em 7 anos, ela conseguiu chegar aos números dos Estados Unidos. Claro, um país menor, com uma condição um pouco mais fácil de gestão, por exemplo. Mas hoje eu tenho 1,5 milhões de praticantes. É muita coisa. Em 7 anos, são todos federados. Todos pagam a Federação Francesa de Pesca. 60% desse orçamento que é colocado pela federação, eu, você, somos federados, a gente paga uma anuidade, uma mensalidade, ou semanal, ou autorização de um dia, 60% desse valor, que são 12 milhões de euros, são revertidos em ações de repovoamento de peixe, de preservação, de monitoramento da água dos rios, então é todo revertido, né? No Brasil a gente não tem isso, né? A França está arrecadando por ano 2 bilhões de euros, também está mexendo no PIB. Hoje a França só pede, das federações francesas, que são muito bem organizadas, o futebol é o que tem mais federados, 2 milhões de pessoas, e a Federação de Pesca já passou a Federação de Tênis, que era muito forte, e tem 1 milhão e 400 mil federados pagantes. Então é um mercado assim, mundial. Nós falamos muito de globalização, novas tendências, está tudo embutido nisso, né? Tá. Então, assim, quando você percebe que uma referência, né? Vamos pegar sempre os Estados Unidos como uma das referências mercadológicas, né? O que é uma referência mercadológica? Quando eles ditam as modas, as tendências, eles literalmente criam moda, né? O mundo acaba sendo direcionado nesse sentido. Então, nós percebemos que a França, outros países que você acabou mencionando, eles estão seguindo uma tendência mundial e isso está transbordando para o Brasil, na verdade. E não é apenas uma cópia, né? Então, quero deixar claro para vocês que não é uma cópia daquilo que funciona nos Estados Unidos, porque cada país tem sua espécie, sua forma de gestão, enfim. Mas eles entenderam que a grosso modo, por que funciona nos Estados Unidos e no Japão, por exemplo, né? E como que eu posso transformar isso, né? Porque o Japão, quando se fala, a gente tem que pensar só que o Japão hoje, só para deixar claro, o Japão é o maior produtor de produtos. E os Estados Unidos é o maior consumidor de produtos e do turismo. Então, o americano ele viaja para pescar. O europeu também viaja para pescar, né? E aí eu fiz um levantamento do Brasil, né? O Brasil não tem um número expressivo de empregos diretos, a gente não sabe se é 1 milhão, 2 milhões, a gente não tem isso, porque não há uma estatística, não há um controle, né? Mas eu sei que passam de milhões. A gente tem anualmente 1 bilhão de reais, que é um número expressivo, mas nem tanto quanto os outros países pela quantidade pela quantidade de opções que a gente tem no Brasil. Os recursos naturais, inclusive, né? Nós temos 200 mil empregos, mais ou menos assim,
e 250 mil federados, que daí é que tiram as autorizações, né, para pesca. 250 mil para esse tanto de brasileiros que pesca, que são aproximadamente 4 milhões de pescadores, menos de 10%. Quase não influencia em nada. E aí eu não posso, como que eu vou usar 250 mil, transformar em valor monetário para reverter em uma preservação de um rio, para limpar um curso d'água? Então não tem como, né? Então essa gestão é a preocupação do Ministério da Pesca, que hoje tem uma coordenação que trabalha com essa parte do turismo e da pesca esportiva. Então, quando eu olho Estados Unidos, França, Argentina, nossa vizinha Argentina está anos-luz na nossa frente, né, em relação ao turismo da pesca. O Uruguai, o Chile, né, é muito famoso, então o mundo inteiro vai pescar no Chile. Mas o Brasil pode trazer o mundo inteiro para vir pescar aqui, né? E tem potencial. E tem isso, potencial, né? e não é explorado, e quando é explorado é muito explorado monetariamente. Então hoje eu gasto menos para pescar no Alasca do que para pescar na Amazônia. O que é interessante, professor, falar sobre isso, algumas entrevistas acabam repetindo questões culturais aqui do Brasil. Eu amo meu país de paixão, né? Não é questão de gostar ou não, mas isso é um senso comum. Muitos setores deixam de faturar por uma coisa chamada ganância, né, muitas vezes, né? Então, exploração indevida. Outros entrevistados de outras áreas, que não tinham nada a ver com meio ambiente e pesca, chegaram a esse ponto. Olha, nós não temos um controle, uma coisa organizada, o que tem é a exploração total. Se você que está assistindo agora o programa não entendeu o que eu estou falando, quando você fizer sua próxima viagem de turismo, Nordeste, Sul, Sudeste, mas fizer sua própria viagem de turismo, vai lá para o Nordeste, uma terra linda, maravilhosa, um espaço geográfico abençoado por Deus no Brasil, mas veja como muitas vezes o turismo lá acaba explorando os turistas. E quando eu falo explorando, não é no sentido positivo, é bem literalmente no negativo, né? Então a pessoa acaba indo para uma localidade que tem uma estrutura de turismo, acabam tirando a pele no que diz respeito aos valores, né? Esse turista, ele faz as contas hoje, eu já cansei de falar isso com outras pessoas, não só nas entrevistas, mas no dia a dia. Se você fizer a conta, sai muitas vezes mais barato você ir para os Estados Unidos, ou para um outro país, Europa, né? Para a Europa, qualquer, do que visitar muitas vezes um pacote para o Nordeste, assim, às vezes o valor é quase o mesmo, assim, uma coisa absurda, você não entende, mas espera, por que é tão mais caro? Por que a alimentação é tão cara para o turista? Por que o transporte, o aluguel de um carro é tão caro assim? Temos exemplos, né, de pessoas que foram para os Estados Unidos, Europa, e alugaram um carro e falam, é muito barato alugar carro lá. Todo mundo aluga. Exato, ganha-se na quantidade. Não. Né? E você chega aqui no Brasil, tem essa né, eles pegam pesado em relação aos valores e a pessoa vai uma vez só, faz a conta e não vai. Isso barra, porque aí o pescador é bem específico. Turismo de pesca, às vezes, né, o aluno que está escutando ou quem está vendo assim, são 11,5 milhões de pessoas que pescam no mundo. São 700 milhões de pessoas. Não tem como não dar certo. É muita gente. É muita gente. É muita gente que viaja o mundo todo, né? Claro que o Brasil barra por essas questões da exploração do valor monetário no turismo. Quer ganhar muito em pouco tempo, né, para depois ficar mais tranquilão no inverno. Mas é um pensamento do Piniquim que está melhorando. Eu acho que a profissionalização do turismo vem para isso. Né? Hoje o guia de turismo ele já vai ser profissionalizado, vai ser considerado como profissão, né? Em contato com o Ministério há pouco tempo eles me informaram sobre isso. Vão haver cursos para que eles se profissionalizem e que eles ganhem como um guia de pesca, que hoje não é, né? O cara tem um barco, ele fala que conhece o lugar, e é claro que ele conhece, melhor que qualquer um, e leva o cara para pescar e cobra quanto ele acha que tem que cobrar, sem dar nenhum retorno a uma federação, por exemplo. Talvez o Brasil tenha que criar uma federação, ou talvez não, talvez fique no poder do Ministério da Pesca, não sei como que isso pode acontecer, né? Como que estudando isso fica da melhor forma, mas é que não é só você pescador que paga. A pousada que recebe, ela tem o valor a contribuir, o guia tem o valor a contribuir. Então, por exemplo, na França, esses 60% que são 12 milhões de euros, ele quase dobra, porque daí entra a pousada com dinheiro, entra o guia que também tem que fazer a sua contrapartida. Porque eles entendem que se eu tenho aquilo lá, eu vou ter a vida toda turista gerando dinheiro e fluxo para mim. Algo que não acontece aqui no Brasil, que não é feliz, e também a questão das cidades. O meu projeto de pesquisa na Univale é a pesca esportiva no desenvolvimento regional. Em Santa Catarina, numa pesca bem específica que é da truta, em cidades que só trabalham com turismo de inverno. E agora, no verão, abre o turismo da truta e não é explorado.
Tem pouco hotel, pouca pousada. Não tem estrutura. Não tem estrutura. Então, a minha pesquisa vai tentar gerar dados para mostrar, investindo nesse segmento, nós temos esse X de arrecadação também para o município. E aí o município também desafoga um pouco e pode investir nesse segmento. Show. O professor havia falado aqui em off, né, sobre a questão de um sonho, um projeto que o professor tem, que é o livro de pesca. Nesses minutos finais do programa, tem como, né, dar um gostinho de falar o que nos espera aí, né, em relação a isso? Qual é a ideia? Eu estudo pesca, para vocês entenderem um pouco, em todos os seus âmbitos, da pesca industrial, a pesca artesanal, a pesca esportiva amadora, né? Então são 3 linhas que eu pesquiso há muito tempo. E eu tinha um sonho muito antigo de trabalhar com os pescadores artesanais do Brasil, que é uma profissão, uma das mais antigas do mundo e esquecida por todos sempre, né? Então a ideia do livro surgiu por um tio pescador que eu também tinha, né? Eu lembro quando eu era pequeno, na praia de São Francisco do Sul, na praia dos Paulas, eu sempre ia ao final da tarde esperar ele chegar do barco todo ansioso para ver o que ele trouxe de peixe do dia e tal. E isso foi me motivando ao longo dos anos, depois faculdade de biologia, enfim, e estudando a pesca mais afinco. E surgiu a ideia de fazer, então, esse livro contando as histórias dos pescadores nesses 8.000 quilômetros de costa brasileira. Eu vou percorrer do Chuí ao Iapoque, porque na Barra do Iapoque lá eu tenho uma comunidade de pesca artesanal e na Barra do Chuí eu também tenho. Então eu vou passar por todos os estados brasileiros que são banhados pelo Oceano Atlântico, são 17 estados, e para cada estado foram selecionados algumas cidades importantes, por exemplo, como Copacabana no Rio de Janeiro, que é altamente antroposada, né? Eu tenho um desenvolvimento ocorrendo ali, ela está num centro que acontece tudo, mas eu tenho uma comunidade de pesca tradicional. Então há uma influência. Então os pescadores que eu vou entrevistar são todos pescadores que nasceram e sempre fizeram aquilo e são filhos de pescadores. Então eu vou percorrer esses 8.000 quilômetros, vão sair 3 trabalhos. O livro que se chama Pescadores do Brasil e Suas Histórias vai contar lendas, vai contar toda essa cultura rica dos pescadores artesanais, um documentário e um livro fotográfico que eu vou dividir com outro colega, fotografias nossas, que se chama Filhos das Marés, contando a história também desses 8.000 quilômetros do Brasil, de costa e de pescadores artesanais, e esse é o livro. E tem uma previsão de lançamento? Como uma produção independente, com umas possíveis financiamentos, enfim, mas ele começa no dia 28 de novembro em Maceió, na praia de Pajuçara, onde a gente vai estar filmando, entrevistando e fazendo todo o levantamento. 28 de novembro de 2014? 28 de novembro de 2014, a primeira praia, Maceió, Pajuçara. Olá, o pessoal de Maceió, o pessoal de Alagoas, fica esperto, fica ligado, no dia 28 de novembro de 2014, só procurar o professor, ele vai estar lá filmando e iniciando. Talvez você possa até participar do filme, né? Por que não? Né? Os contatos possíveis, você encontra todos eles aqui, passando para você durante o programa. Professor, foi muito bacana, foi muito legal mesmo a entrevista. Vamos deixar para 2015 mais, né? Quando o professor estiver lançando o seu livro, para a gente voltar aqui para fazer o lançamento e falar um pouquinho mais sobre isso. Quer dar um recadinho final? Obrigado pelo convite, espero que tenha ajudado os alunos aí a conhecer um pouco desse segmento tão rico no Brasil, que falta tanto profissional. Isso é importante dizer, que precisa de profissionais sérios nessa área do turismo, trabalhando com a gestão ambiental, enfim, para que o Brasil consiga parar de engatinhar e andar de verdade sozinho e se destacar. E obrigado pelo convite, professor. Muito bom, foi bacana mesmo. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Lembrando que durante todo o programa você teve acesso ali aos sites mencionados. O professor foi falando de assuntos, foi aparecendo para você ali alguns sites. Acesse, pesquise, se interesse um pouco mais sobre isso. É um mercado com grande potencial. Um beijo, um queijo. Até mais. Tchau, tchau. Penso, melhor seria não te ver, não te ouvir, não sentir, nem falar. Cego, surdo, mudo, tetraplégico de amar.